Queridos, eu quero, nesta noite, conversar com você sobre algo que Deus colocou no meu coração. E eu queria pedir aos irmãos, então, que estão ali no Data Show, para que projetasse para a gente 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 24. O texto é um pouco prolongado, nós vamos ler até o capítulo 7, no verso 20. Mas é necessário todo o texto, né, para que possamos entender o contexto da história. Então, como eu já lhe pedi, você possa ser um agente de Deus hoje, né, aí abençoando quem está do seu lado, com silêncio, né, para que ele possa também receber a mensagem de Deus. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 24, o pastor vai fazer a leitura ali, que fica melhor. O pastor vai estar lendo, você vai acompanhar atentamente, é uma história muito legal, muito bonita das Escrituras Sagradas. Diz assim a palavra: depois disso, fugiu. Depois disso, Ben-Hadad, rei de Arã, Síria, convocou todo o seu exército para atacar e sitiar Chorom, Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido, até que a grande fome se espalhou por toda a cidade, a ponto de uma cabeça de jumento custar o equivalente a 50 peças de prata, e uma caneca de esterco de pombo, 5 peças de prata. Quando o rei de Israel ia passando pela muralha, uma mulher lhe gritou: socorre, meu rei! Diante do que respondeu ele: se o Senhor não te socorrer, quem sou eu para te ajudar? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Mesmo assim, o rei lhe indagou: o que te aconteceu? E ela explicou: essa mulher me disse, entrega o teu filho para que comamos hoje, que amanhã comeremos o meu filho. Então, cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu lhe disse, agora, pois, dá-me o teu filho, para que comamos, mas ela escondeu o seu filho. Assim que o rei ouviu que aquela mulher disse, rasgou suas vestes enquanto caminhava pelo muro, e o povo viu que o rei vestia pano de saco por baixo sobre a pele. Então disse o rei, que Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar sobre os ombros até o final desse dia. Eliseu estava sentado na sua casa, e os anciões sentados com ele. O rei lhe fez-lhe proceder por um mensageiro, mas antes que esse chegasse até Eliseu, declarou àquelas autoridades: viste como esses filhos de assassino mandou-me cortar a cabeça? Ficai, pois, atento. Assim que o mensageiro chegar, fechai a porta e empurrai-o, deixando para fora, e a porta trancada. Porventura ele não será imediatamente seguido pelos passos do seu senhor? Quando Eliseu ainda estava falando com eles, o mensageiro chegou e declarou: isso é um castigo que vem de Yahvé. Que razão teria ainda para ter esperança no Senhor? Eliseu respondeu: escuta a palavra de Yahvé. Assim diz o Senhor: amanhã por essas horas, a entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevadas serão vendidas por 1 peça de prata. Muito baratinho, tá, gente? Pode passar. O escudeiro em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu,
Será que essa profecia poderia se realizar? Entretanto, Eliseu advertiu: tu verás com teus próprios olhos, contudo, dessa fartura não comerás. À porta da cidade que estava 4 leprosos, os quais disseram entre si: por que ficamos aqui à espera da morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos lá, porque a fome reina lá dentro. Se ficarmos aqui, morreremos aqui da mesma forma. Vamos-nos, pois, e passemos para o acampamento dos amorreus, a fim de nos rendermos. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, morreremos. Assim que a noite caiu, eles se dirigiram ao acampamento dos amorreus. Quando chegaram às proximidades do acampamento, observaram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem os ruídos de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que comentaram uns com os outros: o rei de Israel deve estar contratado os reis dos hititas e dos egípcios para marcharem contra nós. Assim, sendo assim, a fim de salvarem a sua própria vida, os sírios fugiram ao anoitecer, abandonando todos os seus pertences e tendas, cavalos, jumentos, e deixando o acampamento como estava. Aqueles leprosos, portanto, chegaram às mediações do acampamento e entraram numa tenda. Depois de terem comido e bebido, levaram de lá prata, o ouro, vestes, que foram em seguida esconder. Retornando mais tarde, entraram outra barraca e tiraram de lá os despojos e igualmente os esconderam. Então disseram, pois, entre si: não está certo o que estamos fazendo. Hoje é dia de boas novas e nós estamos calados. Se esperarmos até raiar o dia de amanhã, com certeza alguns castigos nos sobrevirá. Vamos, pois, levemos essa grande notícia ao palácio do rei. Partiram, chamando os guardas da porta da cidade, e lo anunciaram: fomos ao acampamento dos arameus, dos sírios, mas não vimos nem ouvimos voz de pessoa alguma lá. Apenas encontramos os cavalos e os jumentos atados e as tendas abandonadas. Então os sentinelas da porta gritaram e transmitiram as informações para o interior do palácio do rei. O rei levantou-se durante a noite e, acordando seus conselheiros, lhe comunicou: vai explicar o que os arameus nos fizeram. Sabendo que estamos sofrendo fome, retiraram-se do acampamento para que esconderes no campo, imaginando consigo: certamente eles sairão da cidade, nós apanharemos vivos e entraremos na cidade. Diante disso, um dos oficiais sugeriu: tomem-se alguns guerreiros de 5 dos cavalos sobreviventes, que ainda estão entre nós. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que permanecerem conosco, exatamente como toda essa multidão condenada. Por essa razão, nós os mandaremos investigar o que aconteceu e veremos o que mais sucederá. Assim, tomaram 2 dos carros de guerra com seus cavalos, e o rei enviou atrás do exército dos arameus, ordenando aos condutores ir de ver de tudo quanto se passou. Eles seguiram as pegadas do exército sírio até o Jordão, e encontraram todo o caminho cheio de roupas, de armas, dos que os arameus haviam largado para trás enquanto tratavam de fugir. Desesperado, os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus, e aconteceu que o preço de uma medida de farinha caiu para o equivalente a uma peça de prata. Assim como 2 medidas de cevada passaram a custar também uma peça de prata, exatamente como o Senhor havia dito. Ora, o rei tinha destacado como sentinela na porta o escudeiro em cujo braço ele se apoiava. No entanto, o povo, ao sair em disparada, pisoteou lá na porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. E aconteceu tudo conforme o homem de Deus havia profetizado.
diante do rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto a medida de farinha como 2 medidas de cevada poderão ser compradas por apenas uma peça de prata. O oficial tinha contestado. Eliseu dizendo: ainda que o próprio Yahvé abrisse a janela do céu, poderia tal predição se cumprir? E o homem de Deus respondeu: tu verás com os teus próprios olhos, contudo nada dele comerás. Assim aconteceu, pois o povo atropelou junto à porta da cidade e ele morreu ali. Temos lido até o capítulo 20, até o verso 20 do capítulo 7. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, essa palavra é tua. Eu quero pedir, Senhor, agora que o Senhor aplique a palavra que é tua no coração do povo que é teu. Eu quero orar também, Senhor, nesta hora. Coloca a mão assim na sua cabeça, querido. Pela nossa mente. Senhor, não permita que a nossa mente vagueie nesta noite neste lugar. Não permita, Senhor, que vamos lá nos nossos problemas cotidianos, nas coisas que deixamos do lado de fora daqui, Senhor. Não permita. Mas permita que a nossa mente cativa aqui neste lugar possa entender essa palavra, Senhor. Entrando nos nossos ouvidos, passando por nossa mente, chegando no nosso coração. E que haja transformação na nossa vida nessa noite. Eu te peço pela nossa mente, Senhor. Não permita que Satanás venha roubar a nossa atenção nessa noite. E agora, Senhor, eu ordeno a Satanás que esteja aqui a um raio de distância de quilômetros, que possa deixar essa terra, Senhor, porque este lugar pertence ao Senhor. E que nesta noite haja conversão, transformação, cura, libertação. Porque tu estás aqui. E onde tu está uma coisa maravilhosa acontece. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, deixa eu discorrer a miúdo para você essa história. Tinha ali 3 situações. Tinha ali a cidade de Samaria. As cidades eram cercadas por muros. A cidade ela era fortificada, cercada por muros. Os inimigos vinham com o exército e acampavam na porta da frente da cidade, para que ninguém pudesse sair ou entrar. E aí, tem na história de Israel alguns cercos que duraram 9 anos. O inimigo pleiteava durante 9 anos, parava ali, ninguém saía, ninguém entrava. E aí o que acontecia? Os mantimentos iam acabando, as coisas iam acabando. Não dava para exportar nada, para importar nada. Não dava para negociar com as nações vizinhas. E a nação acabava pobre, morrendo de fome. Tinha uma outra questão ali. Então ali tinha a cidade de Samaria, ali tinha o acampamento dos assírios, e ali perto tinha a cidade dos leprosos. O que acontecia? As pessoas que eram constatadas com lepra, elas eram enviadas para essa cidade. A lepra não poderia, o leproso não poderia ter contato com as pessoas sãs, porque a lepra era altamente contagiosa, como é, mas não tinha cura naquela época. Um leproso era fadado a viver isolado no meio dos leprosos. A Síria monta acampamento para guerrear Samaria, para destruir Samaria. Samaria passa por um momento terrível, e aí ela começa a passar grandes necessidades, a ponto de uma carestia imensa, e as pessoas estavam comendo gente, estavam comendo bicho. Você viu que o cara falou assim: a gente pega 5 cavalos que sobrou, porque os outros, por certo, já tinham sido devorados. Você viu a história que uma mãe deu seu filho para ser cozido, mas na hora de receber o filho da outra, ela não deu e a briga estava formada. Esta era a situação de Samaria. Esta era a situação daquele povo. Essa era a situação que nós acabamos de ler. Mas aconteceu algo extraordinário ali. Tinha 4 leprosos na cidade. E os 4 leprosos estavam ali esperando a morte. Estavam ali esperando a morte. Mas deu assim uma luz em um deles.
deu uma luz em um deles. E aquele homem disse: se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Então vamos lá no acampamento dos assírios, ver se a gente consegue alguma comida. Se eles matar a gente, que diferença vai fazer, gente? A gente vai morrer de lepra mesmo. É melhor morrer morto, morrer por violência, do que morrer de lepra. Se matar a gente só vai morrer, só vai acontecer isso com a gente, só vai morrer. Vamos lá então. Aí os 4 saíram para ir. E na medida que os 4 iam se arrastando, gente, iam se arrastando com as suas lepras, Deus operou um milagre. O que aconteceu? Cada vez que eles batiam o pé assim, Deus colocou um amplificador nos seus pés. E os assírios que estavam ali no cerco ouviram como se eles tivessem contratado um monte de exército inimigo. Samaria conseguiu contato, fez contato com os exércitos dos egípcios, com outros exércitos. E está um exército grande aí contra nós. E aí os assírios, vazaram, meteram o pé, deixaram tudo para lá. Eles tinham comida, eles tinham acesso, eles tinham ouro, eles tinham tudo. Fugiram e deixaram tudo. 4 leprosos entraram no acampamento. Numa barraca pegou tudo. Foi na outra barraca, pegou tudo. Mas ele diz: é muita coisa para nós. Nós não damos conta dessa coisa toda. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá em Samaria e vamos anunciar para eles que eles estão morrendo lá. Vão lá e vão anunciar para eles. Foram lá anunciar. Você lembra que o mensageiro chegou lá para Eliseu e falou assim: ainda que Deus abrisse a janela do céu, não podia ficar barato assim as coisas amanhã, você está maluco. Quando anunciou, todo mundo saiu correndo para invadir o campamento dos assírios. Pisotearam aquele mensageiro e ele morreu por sua incredulidade. Chegamos ao ponto da mensagem de hoje, amados. Hoje eu quero conversar com você sobre o seguinte tema: você recebeu de graça, você precisa doar de graça. Você recebeu de graça, precisa dar de graça. Queridos, a palavra de Deus, então, nesta noite está nos ensinando. Primeira coisa que eu vejo no texto é que a situação de Samaria é similar com a situação do mundo hoje. O cerco do exército inimigo. Queridos, nós também estamos vivendo nos nossos dias um cerco do exército inimigo. Satanás tem ganhado o campo na batalha. Satanás tem entrado com força na guerra espiritual das nações da terra. Satanás tem tentado destruir muitas vidas e tem conseguido destruir muitas vidas. Porque vemos pessoas com muito medo. Vemos pessoas, de uma certa forma, angustiadas pelo cerco de Satanás sobre as suas vidas. E essas pessoas não conseguem enxergar a vontade de Deus. Nós vemos pessoas aprisionadas, amados, pela macumbaria, pela idolatria. Vemos pessoas acorrentadas nos seus pecados dos vícios e não conseguem libertação. Isso o que é? É o cerco do inimigo sobre o mundo hoje. É o mesmo cerco que Samaria vivia. Então, a situação de Samaria é similar ao mundo que vivemos, porque as pessoas são cercadas pelo exército satânico. Quantos jovens têm perdido a sua vida pelas drogas? Quantos jovens têm perdido as suas vidas por envolvimento com o tráfico de drogas? Quantas pessoas têm perdido a sua vida porque têm se envolvido com pecados? Isso é o cerco de Satanás sobre o mundo hoje. E nós estamos colocados nessa terra. Mesmo servo de Deus, nós temos sofrido consequências, tristeza, por investida de Satanás contra as pessoas.
Nós temos sofrido, amados, porque nós, a igreja do Senhor, não temos tido atitude de mudança, atitude para transformar essa terra. E nós precisamos ser o agente de transformação. A situação de Samaria era a mesma, porque hoje também há um cerco de Satanás para tentar destruir. A situação é parecida com a situação de Samaria, porque, na verdade, há uma valorização do que não tem valor. A sociedade vive comendo todo tipo de lixo que encontra, religiões falsas, todos os lixos que encontra na TV, pornografia, e idolatria, e uma vida distante de Deus. Não tem o menor valor. Foram trocados os valores. Hoje nós amamos as coisas. Nós amamos as matérias, as coisas materiais. E desprezamos as pessoas. Estamos vivendo num tempo de uma desvalorização total. O que tem valor se perde o valor. E aquilo que não tem valor, nós temos dado muito valor. Igual Samaria. Também, a situação é igual à de Samaria. Por causa da loucura e o desespero que vivemos. Amado, o texto disse, eu repeti, que chegaram a ponto de comer as crianças vivas, de cozinhar os seus filhos. E nós estamos vivendo os dias parecidos com esse. Hoje, como eu disse, nós estamos aqui numa festa de apresentação também da Sara. Quando nós valorizamos as nossas crianças. Mas hoje nós vemos que há uma loucura e um desespero, as pessoas querendo alcançar mais e mais, a ponto de ficar louco. Quem é que não acompanhou essa semana os noticiários da morte do Henry? Menino numa família de uma classe alta, da nossa cidade, do Rio de Janeiro. Teve a sua vida ceifada, e segundo as investigações, pelo padrasto. E segundo as investigações, a mãe sabia da história. A mãe foi conivente, a mãe apoiou, a mãe guardou, a mãe protegeu o assassino. Busca de quê? Busca de uma melhor situação financeira. É uma loucura. É uma loucura o que vivemos. Parece que estamos vivendo no tempo de Samaria. Sem contar, amados, faça uma pesquisa lá no Google assim, ó. Crianças desaparecidas. Milhões de crianças são desaparecidas todos os anos. E tem um forte indício de que essas crianças desaparecidas são oferecidas em rituais satânicos. Em rituais satânicos. Vivemos hoje no século 21, no terceiro milênio, mas envolvemos ou somos envolvidos pelos mesmos problemas que envolveram Samaria. Nós precisamos, como igreja de Cristo, precisamos estar enchendo voz do que clama no deserto. Precisamos, como servos do Senhor, fazer diferença no mundo que vivemos. Então a primeira coisa que nós vemos é que o tempo de Samaria é praticamente igual ao mundo em que vivemos hoje. A segunda coisa que a gente entende no texto, mano, e que a gente precisa entender, é que a situação, ela não tem a última palavra. A gente vive essa situação. Samaria viveu essa situação. Mas a situação que nós vivemos, o momento que nós vivemos, ela não tem a última palavra. Deus tem uma palavra de esperança para os desesperançados. Deus tem uma palavra de esperança para aqueles que já perderam todas as esperanças. Para aqueles que estão desesperançados, Deus tem uma palavra de esperança. E Deus usa a boca do profeta Josué. E ele diz, amanhã
a essa hora, vai estar tudo barato, porque a bênção do Senhor vai chegar até você. Porque a bênção do Senhor vai chegar até a tua vida, você vai ter uma vida abundante, você vai ter colheitas abundantes, não vai mais viver nessa carestia. E em Deus, Ele nos promete uma vida abundante. Jesus mesmo disse: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida com abundância. Nós não podemos deixar, segunda coisa que a gente aprende, a situação ter a última palavra na nossa vida. A situação que você está enfrentando hoje, amado, ela não tem a última palavra da tua vida. O problema que você está enfrentando hoje, ele não tem a última palavra da tua vida. O problema que você está enfrentando na sua vida não é o que vai predizer sobre o que você vai ser amanhã, mas o que vai declarar sobre a tua vida amanhã. A profecia que temos sobre a tua vida amanhã é que Deus tem poder para restaurar a tua vida. O amanhã pode ser bem melhor se você estiver ligado a Deus. Estamos vivendo um tempo de desesperança. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm morrido, amados. Não é pelo Covid, não. As pessoas têm morrido pelo medo. 15 dias atrás eu estava contaminado pela Covid. Passei muito mal na minha casa. Em alguns momentos eu achava que eu ia morrer. Primeiro, segundo, terceiro dia, eu estava diante da televisão, assistindo a reportagem, da Rede Lixo. E aí eu ouvia falar de tantos mortos, morreu, vai morrer. E eu já estava morrendo, estava ali no sofá me definhando, eu ia morrer, porque o medo estava sendo colocado no meu coração, na minha mente, porque o medo estava sendo intrínseco em mim, infectado em mim. Deus falou: meu irmão, levanta daí, meu filho. Levanta daí. Desiste desse negócio, não vê essas coisas. Fui lá no grupo da igreja e falei: gente, para de ouvir notícias ruins, senão nós vamos morrer. Vivemos tempos assim, mas essa situação não tem poder sobre a tua vida. Não é essa situação que vai falar sobre o teu destino. Meu amado, morrer, todos nós vamos morrer. Pastor Daniel falou aqui pregando: se eu morrer de Covid, eu encontro com o Senhor. Se eu não morrer de Covid, eu prego, vou continuar pregando para o Senhor. E assim é a nossa vida. A palavra de Deus diz que nós temos um dia determinado por Deus. Eu costumo dizer que quando acaba os projetos de Deus na tua vida, são todos realizados, aí você pode morrer. Estava falando no conselho da igreja, falando com o Carlão. Carlão disse assim: pastor, tem mão de obra para Deus aí. Ele vai deixar o Senhor nessa terra ainda. Então, amados, a última palavra não é da situação. A última palavra da tua vida, quem tem poder é Deus. Terceira coisa que eu vejo, amados, é que a manifestação da graça de Deus. Eu vejo ali uma manifestação da graça de Deus nessa história. Olha comigo. Os moradores de Samaria não fizeram nada. O povo de Samaria estava lá esperando, aguardando a morte. O povo de Samaria ia morrer se não fosse aqueles leprosos. Mas ali houve uma manifestação da graça de Deus. Quando observamos todo o desenvolver desse episódio, nós vemos que o povo estava ali trancafiado. O povo não tinha nenhum contato com o mundo externo. O povo não tinha nenhum contato com os assírios, nem com os leprosos. O povo estava ali fadado à morte, mas houve uma manifestação de Deus. Deus entrou com graça, Deus entrou com misericórdia. O homem não merecia nada, mas Deus entrou com graça nessa história. E modificou essa história. Deus entrou com graça nesse negócio e mudou esse negócio. Exatamente o que a Bíblia diz que é graça. Graça é favor imerecido. Samaria estava ali, não merecia nada, mas Deus envia lá 4 leprosos, Deus envia lá 4 pessoas que não tinham nenhum valor para a sociedade, para mudar essa história. Não é isso que eu digo aqui de nós, amados? Não é isso que eu digo do projeto Obedecer? Não é isso que eu digo, que nós não temos nenhum valor sem Deus nós não somos nada. Diz que o jumentinho chegou para a mãe, né? Falou assim: mãe, eu sou alguém muito importante.
E a mãe falou para ele, por quê, jumentinho, isso é importante? Falou, porque hoje eu entrei em Jerusalém, todo mundo me aplaudiu, jogavam galhos de flores, de rosas para mim, todo mundo gritava, santo, 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 é o que vem em nome do Senhor, todo mundo me adorava, todo mundo me aplaudia, todo mundo. E aí a mãe perguntou ele assim, quem estava montado em você? Aí ele, quem estava montado em mim era Jesus. Jesus entrou em Jerusalém nos meus lombos. Aí ela falou assim, faz o seguinte, amanhã essa mesma hora, você vai lá em Jerusalém de novo. Entra na cidade. Aí o jumentinho foi na mesma hora, aí pensou, todo mundo vai me aplaudir. Aí o jumentinho vinha lá, todo posudo, ninguém viu ele. Chegou em casa todo deprimido. Chegou em casa todo triste. E a mãe falou, por que você está triste? Falou, mãe, hoje eu fui em Jerusalém. Ninguém me aplaudiu. Ninguém jogou ramos para eu passar. Ninguém gritou meu nome. E a mãe disse para ele assim, sem Jesus, você é um jumento qualquer. Amados, sem Jesus, nós somos um homem ou uma mulher qualquer. Sem Jesus nós não somos ninguém. Portanto, amados, para ir a Jesus, para ir a Ele, nós precisamos entender que nós somos necessitados dEle. Nós somos carentes dEle, nós somos dependentes dEle. Só tem acesso a Jesus, só é recebido por Jesus aquele que vai prostrado, aquele que vai humilhado, aquele que vai necessitado, aquele que vai carente. Portanto, nós que um dia recebemos o batismo bíblico, nós que um dia tivemos os nossos nomes registrados no livro da vida, nós encontramos Jesus e precisamos mudar de vida e fomos a Ele carente dEle e Ele nos transformou e Ele mudou a nossa vida. Portanto, a manifestação da graça, eu vejo ali a manifestação da graça. O povo de Samaria não fez nada, o povo de Samaria não podia fazer nada, o povo de Samaria estava cercado, mas Deus envia leprosos para que pudesse mudar aquela história. Há uma notícia para você nessa noite. Não se desespere, não faça loucura. Há um Deus que te ama e quer te livrar. Chega de correr e de beber porcaria. Meu amado, a palavra diz que lá naquele lugar, eles comiam gente, eles comiam esterco de pombo, comiam bichos, e também nós, espiritualmente falando, tem muita gente se alimentando espiritualmente com porcaria. Tem muita gente buscando alimento espiritual fora de Deus, fora de Jesus. E isso é lixo. Nós precisamos estar alimentados no Senhor. A outra coisa que eu aprendo com o texto, amado, é que a incredulidade gera morte. Incredulidade gera morte. O mensageiro chegou lá, encarou Josué. Falou para Josué, eu não acredito que amanhã as coisas vão estar mais baratas. Eu não acredito que amanhã tem solução para Samaria. Eu não acredito que amanhã a gente vai ter um dia melhor, um dia de paz, um dia de vitória. E aí o profeta disse para ele, tá bom, amanhã vai acontecer, mas você não vai comer nem um pouquinho dessa iguaria. Amados, incredulidade gera morte. O texto diz que quando abriu o portão para o povo de Samaria e pegar o despojo, aquele homem morreu pisoteado. Incredulidade gera morte. Tem muitas pessoas hoje que estão caminhando sobre a terra, mas são mortos vivos. Mortos vivos, são mortos espirituais. Tem pessoas que servem a Deus, que vêm à igreja, que cultuam o Senhor, que tem até o nome no rol de membro, entrega até o dízimo e a oferta. Mas não estão crendo mais que o nosso Deus é todo poderoso. Não estão crendo que Deus pode mudar essa história. Não estão crendo que Deus pode mudar esse quadro. No dia eu ouvi uma situação dizendo que a pandemia, ela não afastou ninguém da igreja.
Ela só afastou aqueles que estavam afastados dentro da igreja. Portanto, amado, nós não podemos viver pelo medo. Nós não podemos viver na incredulidade. Existe a pandemia está aí. Nós estamos tomando todos os cuidados possíveis. Mas nós não podemos parar a nossa vida. Deus colocou a igreja dele na terra. E eu digo sempre, se a igreja falhar, Deus não tem plano B. Deus só tem o plano A. Para salvar este mundo, a igreja é o plano A de Deus. Portanto, você precisa entender isso. A quinta coisa que eu vejo no texto, amado, é que os vasos, nós somos vasos de barro. Nós somos vasos de barro. Os leprosos foram instrumentos de Deus para levar boas novas. Os leprosos foram instrumentos de Deus para levar boas novas. Chegaram lá, pegaram os seus despojos, chegaram lá, comeram até se fartar. E agora lembraram ele que Samaria estava carente. Que Samaria estava passando por momentos difíceis, momentos angustiantes. O que ele faz? Eles vão lá em Samaria anunciar. 4 leprosos. Deixa eu falar um negócio para você. Na Bíblia, o pecado é conhecido como lepra. E os leprosos como pecadores. Você que teve um encontro com Cristo é um leproso curado. Você que teve um encontro com Cristo é um leproso curado. Somos vasos de barro. Temos fraqueza, temos pecado, temos dificuldade. Mas é comigo e com você que Deus quer contar. Assim como Deus usou aqueles leprosos para transformar Samaria, para salvar Samaria. Deus quer usar esses leprosos, esses ex-leprosos, para salvar Saracuruna, para salvar Duque de Caxias, para salvar o Rio de Janeiro, para salvar o Brasil, para salvar o mundo. Deus quer nos usar. E nós precisamos, amados, ser colocados no centro da vontade de Deus. Precisamos ser colocados no centro da vontade de Deus. Deus tem um projeto de salvar essa terra. A palavra de Deus lá em Gênesis vai dizer que a vontade de Deus é que o seu Espírito cobrisse toda a terra. O pecado entrou, mas o plano de Deus ainda é o mesmo. O plano de Deus é que a sua glória cubra toda a terra. Nós vamos conseguir fazer isso, amado, quando colocarmos a nossa vida no centro da vontade de Deus. Quando colocarmos a nossa vida no altar de Deus. A igreja projeta obedecer. Nós temos estratégias para isso. Nós somos uma igreja em células. Nós nos reunimos toda semana em célula. Nós temos líder que cuida das pessoas. Temos discipulador que discipula a pessoa. Tem o pastor que cuida de todos. Nós somos uma igreja do cuidado. E queremos que essa terra seja preenchida da plenitude do amor de Deus. Nós que fomos reconhecidos pecadores, que nos reconhecemos pecadores, hoje somos vasos de barro, sim, mas reformados pelo Senhor, restaurados pelo Senhor, e agora Ele quer nos usar. Somos nós, o instrumento que Deus quer usar para a salvação dessa nação. Deus tem projeto para salvar essa terra. Deus tem projeto para salvar essa nação. E nós somos o projeto de Deus. Nós somos aqueles que Deus colocou nessa terra para fazer diferença. Amados, existe aí fora um mundo sedento. Um mundo, como eu disse, que está passando pelo mesmo problema de Samaria. Um mundo que está vivendo no cerco de Satanás. Satanás está cercando este mundo, está cercando as pessoas deste mundo. Satanás quer destruir essa terra, mas nós, que fomos curados da nossa lepra do pecado,
precisamos anunciar a essa gente que tem livramento no Senhor. Aí neste mundo, amado, existem pessoas que estão desesperadas. Pessoas que estão trocando valores das coisas. Mas quem precisa anunciar nessa terra as maravilhas de Deus? Quem precisa anunciar nessa terra o ano aceitável de Deus? É a igreja dele que ele colocou nessa terra. Porque Deus não tem na terra nenhuma outra instituição que ele preparou para anunciar o nome dele. Deus decretou, Deus enviou a igreja para esse objetivo. Eu quero nesta noite encerrar essa palavra. Eu quero encerrar dizendo que Deus usou 4 leprosos. Deus usou 4 leprosos para colocar em retirada os inimigos. Os inimigos que sitiavam. Os inimigos que sitiavam Samaria. Os inimigos que estavam ali no cerco para destruir Samaria. Eles foram expulsos daquele cerco, expulsos daquele acampamento. Pelo poder de Deus, usando 4 leprosos. Sabia que você é agente de transformação neste lugar? Sabia que com a tua presença, que com a luz de Cristo na tua vida, sabia que com a tua vida no altar do Senhor, você também tem poder para expulsar as hostes de Satanás que tenta destruir o exército de Deus nessa terra? Sabia que você, cheio de Deus, coloca Satanás em retirada. Porque a palavra de Deus diz que as trevas não têm comunhão com a luz. Eu apago aqui, ó, fica escuro. Mas quando a luz chega, a escuridão vai embora. Deus tem projeto na tua vida. Deus tem projeto contigo. Você foi chamado para ser luz. Você foi chamado para ser luz. Você foi chamado para desfazer a obra de Satanás. Você foi chamado para desfazer as obras do capeta. Portanto, você precisa estar ligado ao centro da vontade de Deus. Então, ali tinha 4 leprosos. Homens excluídos da sociedade. Não podiam viver nem no mesmo lugar. Viviam num acampamento, numa cidade dos leprosos. Mas Deus usou aqueles homens para trazer transformação para uma cidade. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Que talvez imagina ser o pior dos seres humanos. Talvez você imagine que para você não tem mais jeito. Talvez você imagine que Deus já arriscou você da história dele. Deus já não tem mais envolvimento com a tua vida. Talvez você se sinta alguém excluído. Mas eu quero te dizer que se você é alguém excluído, você está no lugar certo. Porque o projeto obedecer é a igreja dos excluídos. Projeto obedecer é a igreja dos excluídos. Quem não tem nenhum valor, o pastor diz, manda para nós. Tem aí um homossexual que ninguém quer, manda para cá que aqui nós queremos. Tem uma prostituta que ninguém quer, manda para cá que aqui nós queremos. Tem um traficante, ou um viciado, ou um bandido, seja lá quem for, que ninguém quer, aqui nós queremos. Porque Deus tem projeto, é nessa vida, irmãos. Assim como Deus usou 4 leprosos que eram excluídos, Deus tem projeto na tua vida para te usar. Deus tem projeto para usar a tua vida e usar a tua história. Mas para isso, é necessário
que você venha a Ele carente. É necessário que você venha a Ele dependente. É necessário que você venha a Ele sabendo que nele você encontra cura e libertação para a sua vida. Cadê os meus intercessores, os intercessores da igreja do Senhor? Eu quero fazer um convite nessa noite. Eu quero convidar você, que entrou aqui hoje, talvez pensando que você é alguém excluído. Talvez pensando que pela tua vida, pelas tuas escolhas, pelo modo que você está vivendo, Deus não quer história contigo. Eu quero te dizer que Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus usa as coisas loucas do mundo. Deus usou 4 leprosos para trazer salvação para uma cidade inteira. Deus quer usar você. Porque um dia também eu também um dia estava afastado de Deus, estava separado de Deus. A igreja que Projeto Obedecer um dia estava afastado de Deus, separado de Deus, excluído de Deus. Talvez estivesse colocados lá no reduto, na cidade dos leprosos. Ninguém queria nós. Mas alguém que me ama muito me aceitou do jeito que eu era. Me aceitou do jeito que eu era. Transformou a minha vida. Transformou a minha história e me colocou no centro da vontade de Deus. Hoje Deus quer fazer assim com você. Senhor Deus, nós estamos nesta noite, Senhor, clamando, porque está doendo, Senhor. Clamando, Senhor, porque estamos sentindo as dores, Senhor, de uma pandemia que tem assolado, Senhor, as nações da terra. Senhor, e eu quero profetizar a cura do Senhor, leito vazio, pessoas curadas, Senhor, e o teu nome é exaltado. Temos irmãos nossos, aquele e a Gisele que ainda estão com sintomas, e nós clamamos por ele, clamamos, Senhor, por aqueles irmãos que estão lá na lista de oração da igreja, clamamos pelo Richard, Senhor, em nome de Jesus. Receba o nosso clamor e a nossa adoração. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as eternas consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém.